A igreja, ela tem se colocado no lado das minorias. Os indígenas e os povos originários, por exemplo, eles não precisavam de Deus e não precisavam da Bíblia. Não houve tolerância com eles. A gente volta um pouco, cruzadas, em busca da Terra Santa, mais atrocidades, em nome de Jesus Cristo. Hospital de Barbacena, em Minas Gerais, conhecido como Holocausto Brasileiro. Mais de 60 mil vítimas. Tinha freiras no comando do hospital. Então eu fico pensando assim, é tolerância pra quem? Você não é o seu pai, você não é o seu avô. Houve pessoas naquela época que citaram aqui que fizeram o bem. O cristianismo só copiou tudo. Como que vai se acreditar num Deus que não existe? Uma Bíblia mentirosa, porque Deus não me viu sendo violentado pelos meus tios. A Bíblia que o senhor falou que é infalível fala, escravizarás. Tem bula papal falando, vá e pegue os muçulmanos e escraviza. O que Jesus falou que você, não, isso aqui eu não concordo, isso aqui não presta para a sociedade. Se as guerras existem é porque o ser humano faz a guerra, a culpa não é de Deus. Se o mal existe no mundo, não é Deus que fez isso, foi o ser humano que através do mal que entra no mundo, faz com que ele seja capaz das maiores atrocidades. Eu sou o Padre Patrick, tenho 13 anos de sacerdócio, sou formado em teologia, filosofia e hoje eu estou aqui cercado por 30 ateus. Primeira pauta, a Bíblia é o livro mais confiável do mundo. Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo jóia. Tudo jóia. Então, como é que você alega que é o livro mais confiável do mundo se a gente tem várias traduções? Qual Bíblia? De qual tradução? A Bíblia anglicana? Qual a parte que está em grego? A que está em hebraico? As partes das cartas? Porque tem hora que um briga com o outro. A gente tem Tiago falando que ele está mandando cartas só por povo hebreu. Que parte da Bíblia? Porque quando eu chego, os apóstolos chegam até diante de Jesus no evangelho, em outro evangelho Jesus chega para os apóstolos, numa parte os anjos abrem a porta para Jesus ressuscitar, na outra parte Jesus já ressuscitou. Qual é a parte que eu tenho que confiar? Porque tá difícil. Certo. Primeiro a gente tem que compreender a Bíblia como documentos históricos que foram construídos ao longo de séculos. Talvez a gente tenha aquela compreensão que ela chegou até nós como a gente conhece hoje, esse livro com uma capa dura, com um zíper bonitinho que enfeita as nossas casas. Mas é um resultado de documentos que foram escritos por autores diferentes, em lugares diferentes, e em tempos diferentes. Quando a gente vê a Bíblia deste formato que você enunciou, se torna uma leitura um pouco analfabeta. Não estou dizendo que é a seu respeito, mas é um risco de muitos cristãos, inclusive, pegarem textos isolados das Sagradas Escrituras e tirarem conclusões. A exegese bíblica, que é a ciência, e a exegese é uma ciência que estuda a Bíblia, se pauta na arqueologia, em autores, ao povo que esses documentos são destinados, e ela tem um trabalho muito sério e minucioso também de interpretar estes textos. Nós não podemos pegar um texto separado. Respondendo a sua pergunta... Mas essa é a minha questão. Eu estou justamente juntando. Sim, eu entendi. Respondendo a sua pergunta, a Bíblia, como nós conhecemos hoje, de 73 livros, é fruto do Concílio Ecumênico de Trento, que definiu que estes são os textos inspirados. Certo. A partir de então, não entra e nem sai mais nenhum livro destes documentos, da Sagrada Escritura. Só que até ela chegar a essa compreensão, e isso já foi nos primeiros séculos do cristianismo, daquilo que era inspirado e daquilo que não era inspirado, foi uma construção literária que demorou muito tempo. Mas o mais importante é a gente não pode ler esses textos soltos, paralelos. E por que eu estou falando justamente o contrário do que o senhor está respondendo? Eu estou dizendo que os textos, quando estão juntos, eles não batem. E a escolha dos concílios que vocês tiveram através da violência do Império Romano destruiu grupos como, por exemplo, os gnósticos, que tinham outros textos, que tinham lógica, razão, coletividade construída, e vocês simplesmente colocaram fogo neles através do Papa Pio I, que definiu que aqueles grupos não deveriam existir. Eu estou falando o contrário do senhor. A minha pergunta, padre, não é isso que o senhor disse. A minha pergunta é justamente oposta. Por que todos esses concílios pegaram textos contraditórios que só tinham em comum apoiar o Império Romano, apoiar o poder de dominação da Igreja Católica, e os outros cristãos foram isolados? Esse é meu ponto. E eles se contradizem. A minha fala foi até rápida para o senhor falar. Por que os textos escolhidos por esses homens sábios são inspirados por Deus e eles se contradizem? E textos que até complementam tiveram que arqueologicamente serem achados. Se o livro é tão confiante, por que eu preciso de arqueologia?
Em primeiro lugar, não foi a Igreja Católica que definiu, principalmente falando do Antigo Testamento, quais seriam os livros inspirados. A gente herda uma tradição que é judaica, muito antes do cristianismo de Jesus Cristo. Então não tem base, por exemplo, você falar que é a partir da queda do Império Romano que a Igreja definiu quais os livros que seriam inspirados. Eu estou falando dos evangelhos, só o Concílio de Nicéia em 50. Ah, tá bom. Agora a gente está resumindo mais, né? A Sagrada Escritura de uma forma geral. Sim. Os evangelhos que nós consideramos como inspirados hoje são 4 evangelhos, até porque a Igreja não podia associar a palavra de Deus textos alegóricos demais. E você deve concordar, então, que neste momento se torna... Como Apocalipse, por exemplo. Apocalipse é um texto Não é inspirado. alegórico. Não é alegórico. O meu ponto, a minha pergunta, padre, que não está sendo respondida, e meus amigos precisam falar também, é simples. Por que os textos se contradizem? Vamos lá. O Apocalipse, né? Que não é evangelho, tá? Evangelho só tem 4, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho significa boa nova, boa notícia, que falam da vida de Jesus. O texto do Apocalipse, como eu disse no início, você precisa entendê-lo num contexto... Mas eu já citei, só um padre. momento. Sim, num contexto é que eu vou ser expulso. É o seguinte, aí você já responde pro próximo. Por que o texto... Eu estou falando só dos evangelhos. Na minha fala, a minha fala anterior é essa. Por que se contradiz? Queremos que ninguém se machuque. Tenham cuidado. Oi, padre, tudo bem? Oi, eu tô bem, você? Também. Então, quando você fala que a Bíblia é um livro confiável, né, nós temos que enxergar o cenário amplo, tá? Porque a Bíblia é só mais um dos livros religiosos que tem existentes no mundo. Inclusive, não é nem a maioria da crença no mundo, não é cristã. Então, como um livro esperado, nós esperamos características diferenciadoras desse livro que diferencia ele de outros livros sagrados. Porque todos os livros vai afirmar que é o sagrado, é o divino, é o inspirado, tem a verdade ali e tem líderes também desses grupos. Então você, por exemplo, você descarta esses livros, só que você abre uma exceção para o seu livro específico, entendeu? Só que em poder explanatório isso tem que ser justificável, porque senão sua teoria só se torna mais complexa desnecessariamente abrindo uma exceção para o seu livro específico. Então eu gostaria de saber qual que é a característica diferenciadora da Bíblia que os diferencia de outros livros sagrados. Eu achei fantástica a sua colocação, de verdade. A Bíblia, para mim, é um livro importantíssimo, mas ele não é exclusivista. Eu tenho uma noção muito ampla a respeito das coisas. Eu leio outras coisas também. E eu tenho muita consciência que a humanidade, ela não começa com o cristianismo. Ela não começou há 2000 anos atrás. A gente carrega uma herança, uma bagagem, até chegar à compreensão que a gente tem outro. E existem outros textos que eu acho que são norte. Eles norteiam o bem comum, a vida humana, a dignidade da pessoa humana. É claro que para mim, como cristão que eu sou, eu vejo na Bíblia, e aí a gente transcende um pouco a palavra de Deus, que não é só estes textos escritos, porque antes destes textos escritos, a pregação foi falada, não existia essas canetas e papéis como a gente conhece hoje de escrever. E existem outras culturas. Um dia desses eu estava lendo alguns textos de Gandhi e ele dizia isso, né, que ele admirava Cristo, mas ele não se tornava cristão porque ele não tinha encontrado alguém ainda que se parecia com Jesus. E isso para nós é uma responsabilidade, nós cristãos, é uma responsabilidade muito grande. Só que aí, agora, no caso... respondendo a sua pergunta, né, o que difere para mim a Bíblia dos demais livros é justamente aquilo que foi revelado, principalmente no Novo Testamento. O Antigo Testamento, Santo Agostinho dizia isso, ele está grávido do Novo Testamento, ele aponta para o Novo Testamento. Não, e Jesus... Sim, só que aí, no caso, nós precisamos de justificativas independentes da sua crença, sim, entendeu? Mas só que aí, no caso, os outros livros também vão alegar inspiração, também vão alegar revelação. Então, para um ateu, por exemplo, para alguém que não acredita, tem que haver essa característica que nós esperaríamos ver um livro inspirado e divinamente falado ali por Deus. Como, por exemplo, a gente olha para a Bíblia, a gente vê o quê? Divergência, não tem texto original, tem comandos divinos abomináveis, entendeu? Compatível com a cultura, entendeu? Então não tem uma característica diferenciadora que fale, ó, o livro é divinamente inspirado e sagrado. Perfeito. Entendeu? A Bíblia não é para você.
Não é para quem não acredita em Deus, não é para quem não é cristão. A Bíblia, ela é dirigida para quem acredita em Deus. O Alcorão, por exemplo, é o livro dos muçulmanos, é dirigido ao povo muçulmano. Se você crê em alguma coisa, porque o ser humano, ele tem em si em natureza, ele é inclinado. Se você pegar uma tribo na Amazônia, eu moro hoje na Amazônia, se você pegar uma tribo isolada na Amazônia, ele vai ter ali ritos e é uma inclinação natural sagrada ou religioso. Tá, tudo bem, mas aí essa inclinação sagrada, ela dá ali comportamentos completamente divergentes religiosamente falando. Então não tem um referencial único, transcendente ali presente nessas pessoas. Não tem. Inclusive, há tribos, como por exemplo os Pirahãs, inclusive, que não tem nenhum conceito de divindade. Sim. Entendeu? Essas tribos afastadas não tem esse tipo de conceito. Então, como dá comportamentos religiosos completamente divergentes, não tem um referencial único e transcendente. Só que existe entre nós algo que nos converge, que nos une, independente da crença, de verdade. Eu posso muito bem sentar com você e conversar um dia inteiro contigo. A gente tem que encontrar aquilo que nos une. O que são os pontos que nos unem, que estão presentes nas Sagradas Escrituras, que estão presentes nessas mas aí eu pedi uma justificação para sua crença. Só que aí eu fui falar da minha justificação, você falou que eu não poderia usar porque ela não é um livro que abrange todos. E é claro que eu vou falar aqui como cristão, porque eu acredito na Bíblia. Mas você baseia a sua vida também na Bíblia, entendeu? Só que... Obrigado. De nada. Bom, foi... Graças a Deus, né? Agora foi bom. Oi. Oi, padre, tudo bom? Meu nome é David. Tudo bem, David? Sou estudante de filosofia da religião e eu gostaria de insistir no ponto que o meu amigo Cauã trouxe aqui, né? Referente ao ocultamento divino, inclusive, que ele trouxe. Eu queria qualificar uma fala dele, que é, na verdade, os Pirahãs não é que eles não têm concepção de Deus, eles não têm a concepção do monoteísmo tradicional, que é o que o senhor acredita, é o que os católicos acreditam. Então, nessa concepção, eu gostaria de trazer eu gostaria de questionar exatamente, então, para que o senhor está aqui nesse debate? Para que o senhor por que o senhor é católico se, no caso, a Bíblia não é um livro para pessoas que não creem? Para que é necessário proselitismo religioso, se no caso essa concepção de Deus, né, e essas crenças religiosas não são para as outras pessoas que já não acreditam? Eu gostaria de saber isso, porque simplesmente não ficou claro para mim. Primeiro eu tô aqui porque eu fui convidado, né? Igual você foi. Fui convidado e aceitei o convite. Na posição de padre. Claro, na posição de padre. Eu sou padre, né? Corrigindo, o cristianismo não é a única religião monoteísta. Muçulmanos são monoteístas. Você falou, né? Não Depois você assiste que você vai ver, né? E os judeus também são, né? Então essas três religiões que a gente considera que são religiões monoteístas, que acreditam no mesmo Deus. Mas você falou... cada uma, olha só, e cada uma acredita que o seu livro revelado aliás, o seu livro é aquele que é genuinamente inspirado. Sim. Certo? E aí, complicado, né? Olha, você falou uma coisa que é muito certa, corrigindo o seu colega que veio anterior. Em todas as civilizações que a gente conhece, existem ritos, e ritos que transcendem na compreensão das pessoas. E aí cada um tem a sua visão de Deus. Só que o cristianismo, ele não exatamente. Na verdade, mas existe eu nem falei nada, o que é não exatamente? Na verdade, existe um estudo, né, publicado em um journal sobre antropologia. Agora não vou lembrar o nome do estudo, mas existe aí não tem base aqui, porque você não lembra o nome do... Ele tem um artigo de um filósofo chamado T.D. Smith, que é um filósofo animista. Ele utiliza esse artigo, né, justamente para motivar a concepção animista de mundo. E nesse artigo ele menciona esse outro artigo sobre antropologia, que é referente justamente à quantidade de pessoas de tribos, né, de caçadores-coletores, que acreditavam em concepções ali religiosas, mas não teístas, por assim dizer. Não, religiosas, o que eu tô tentando te falar. Mas você tá tentando colocar como se essas tribos, de jeito nenhum, com essas tribos de caçadores-coletores do passado, como se todas elas acreditassem numa concepção monoteísta de Deus, como se tivesse uma convergência entre elas. Com certeza não. Esse argumento que você tá usando é um argumento chamado de argumento do consentimento comum. E já foi abandonado na filosofia da religião como apoiador do teísmo. Palavras na minha boca nesse momento. Então, esclareça. O que eu estava falando desde o início, nesse momento, é a compreensão de algo que transcende, que não significa que é o Deus que eu creio.
Eu quis falar desde o início que o ser humano é, por natureza, inclinado a acreditar alguma coisa que está para além, aquilo que é metafísico. Você, como estudante de filosofia, aquilo que os nossos olhos não conseguem alcançar. Mas o que uma tribo lá que tem na África ou na Amazônia crê, com certeza não vai ser o mesmo que eu creio. Existe um termo na teologia que nós chamamos de sementes do verbo. É aquilo que do evangelho, aquilo que da fé cristã está presente nas Sagradas Escrituras. Deixa eu terminar. Por exemplo, o nome do artigo do filósofo Stig Smith, onde ele menciona esse artigo de antropologia, é justamente The Common Consent Argument, tá? Pesquisem. Vou pesquisar. Tudo bem. Obrigado. Agora eu fui zen. Oi. Olá, padre. Tudo bem? Prazer. Como é que você tá? Prazer. Tudo bem. Você estava falando sobre a Bíblia ser confiável. No Concílio de Latrão, no século XII, a Igreja Católica votou para fazer o casamento homossexual ser proibido, porque a Igreja Católica fazia o casamento homossexual até o século XII. O movimento político que conseguiu essa vitória no século XII, demorou 2 séculos para mudar, começou no século X. Eles faziam casamentos homossexuais e lésbicos. Tá? A Bíblia, no geral, ela não fala sobre homossexualismo porque era normal, era natural. A única coisa de referência a pessoas do mesmo sexo fazendo era sobre a pederastia, que é outro conceito, é diferente de ser homossexual, segundo a antropologia. E a única coisa que se refere a isso é sobre os ricos que escolhiam os adolescentes para tutelar e pegavam os pobres e obrigavam eles a ter relações. Era permitido, desde que fosse consensual. Mas como o pessoal que naquela época era considerado elite subjugava quem era menor, eles criaram essa lei. Em Romanos se refere a essa lei e qual é? Levítico? Se refere a essa lei também. Na antropologia, você não pode afirmar certas coisas sem estudar os arredores. Essas leis também existiam nos povos ao redor ali, entendeu? A história de Ruth e Noemi, por exemplo, Ruth era palestina, ela era de outra religião que casou com um judeu, filho de Noemi. E aí, quando os filhos dela morreram, ela falou, vai arranjar casamento, você vai ficar comigo, que eu sou viúva, pobre, sobrevivendo de doações de judeus. Mas não tem nada a ver com Bíblia o que você está falando, e está tudo muito confuso, viu? Tem tudo a ver com Bíblia, amor. E primeiro eu gostaria de fazer uma correção. Você usou um termo que é pejorativo e preconceituoso, que é homossexualismo. A OMS tirou esse termo. Tá certo, eu sou bissexual, moço. Pois é, mas eu não estou sendo preconceituosa, não. Você está querendo distorcer. Você não está argumentando. Você não está argumentando o que eu estou dizendo. Você está falando que não tem nada a ver com a Bíblia e tem tudo a ver. Você é que não sabe de nada do que eu falei agora e tá aí. Tchau. Entendi nada. Volte aqui pra gente conversar. Volte aqui. Eu acho que ainda tem mais tempo. Como é que a Bíblia pode ser confiável se a Igreja Católica modificou essa lei para proibir o casamento entre homossexuais? Nunca houve essa liberação, seus estudos estão equivocados a respeito disso, tá bom? E outra coisa, a igreja hoje tem uma atitude de tanta acolhida ao seu público. Você não pode julgar os erros do passado de alguma coisa pela realidade. Papa Francisco recentemente, porque até hoje os homossexuais, transexuais, não binários são perseguidos e morrem por causa dessa religião. Da igreja. E por causa de... A humanidade só avançou por causa do cristianismo. Tá roubando, pai. Eu sou um leigo, tá? Apesar de já conhecer várias religiões, prazer, Fábio. Oi, Fábio, tudo bem? Bom? Eu tô, e você? Nada contra você, nada contra a Bíblia, mas eu só queria voltar um trechinho rapidinho da Bíblia, porque tem um fato muito curioso, que lendo a Bíblia, eu achei muito curioso que alguma passagem ali, Jesus some na adolescência e volta adulto depois de vivo. Tem algum registro dele, o que ele estava aprontando? Você pode responder depois, tá bom? Eu posso responder agora, antes de você continuar. E voltar pro tema. Não, aí eu volto pro tema só para não ter a pergunta do tema. A vida oculta de Jesus em Nazaré. Os evangelhos se detêm aquilo que é o essencial, que é a sua vida pública, do batismo até a sua ascensão ao céu. O que a gente tem é um relato de quando ele tinha 12 anos, que está escrito no Evangelho de Mateus,
que mostra ele no templo. E ali fala que era submisso, obediente aos seus pais. Pergunta a metade que eu pergunto a outra metade. Você quer ir os dois? Quer ir? Pode ser. Achei fofo. Eita! Tudo bem, padre? Prazer. Prazer é meu. Me chamo Pedro. Oi, Pedro. Eu queria só assim entender, porque quando eu entendo esse sentido que o cristianismo deve dar para as pessoas, né, no sentido de vida, assim, para cada um, só que eu queria entender em um sentido histórico, por que você está alegando isso, que a gente tem diversos movimentos que provam o contrário, né? E aí eu queria entender o seu pensamento, o seu ponto quanto a isso. Sim. Eu penso que o cristianismo, ele contribuiu de forma significativa para a compreensão de sociedade que a gente tem hoje. A igreja foi responsável pela criação das primeiras universidades, Bolonha, Oxford, Paris. A igreja sempre... Eu estou falando, isso é só pesquisar, dá um Google que você vai descobrir quem foi que começou essas universidades, né? A igreja mantém hoje mais de 115 mil instituições voltadas tipo de ideologia a hospitais, orfanatos, acabaram com diversos pensamentos. Não, a igreja, depois da queda do Império Romano, como disse... Que alimentou muita ignorância na cabeça de diversas pessoas. Escolas monásticas, monges copistas que copiaram escritos de Platão, de Aristóteles, que são a base da filosofia da ciência como a gente conhece hoje. Depois, escola escolástica, que foi uma visão geral a respeito de fé e razão. A gente não diverge da razão de maneira nenhuma. A igreja sempre teve, durante estes séculos, em vista do ser humano. A igreja é uma luz na escuridão. Mas a própria Inquisição, o que foi? Qual foi a luz que você falou? Você está pegando um período da igreja que Mas é um período que aconteceu. A igreja tem 2000 anos. Você não pode resumir a igreja por atos de uma pessoa. Você não representa todo o ateísmo. O ateísmo é muito maior do que você. A igreja também é muito maior do que uma pessoa em si. Ela sempre se manteve, padre, mas é o que eu falei. Estudos na área da dignidade da pessoa humana. A igreja tem se mostrado no mundo como farol. Basta ver recentemente aqui a atitude do Papa em relação ao presidente dos Estados Unidos como sinal profético. A igreja se coloca do lado da pessoa humana. Por mais que ela ajude, sim, um certo nível ali de pessoas, para outros ela alimenta uma ignorância, que isso reflete na sociedade hoje em dia. Qual a ignorância que você está falando? Desde a Inquisição, padre. Preconceitos. Enfim. Obrigado, padre. De nada. Meu nome é Barão de Azevedo. Tudo bem, Pontes, Barão? Seu criado. E o meu nome foi mudado porque Deus não me viu sendo violentado pelos meus tios. Deus, seu Deus, cego, calado, mudo, gozando com a minha dor. Eu tinha um outro nome que eu não podia aceitar. Então hoje eu mudei meu nome para Barão. Foi difícil, mas eu mudei. Como que vai se acreditar num Deus que não existe? Uma Bíblia mentirosa. Uma Bíblia que diz assim, ó, vou acabar com o mundo porque está tendo putaria. E aí o cara acaba o mundo e deixa um cidadão, o tal de Ló, que vai lá e come as duas filhas. Ah, amigo meu, o que é isso? Eu posso falar, Barão? Não, por enquanto não. Não, porque eu tenho muita coisa para dizer para o senhor. A Igreja Católica matou pessoas porque não concordava que a pessoa era livre. E aí, hoje ela mata também. O Vaticano está lá, aquele mundaréu de dinheiro. O Papa Francisco tinha um carro exclusivo só dele, no mundo dele. Isso é bom? Barão, primeiro, eu me sensibilizo com a dor que você viveu, que eu acho que é uma pauta muito importante. E Deus, quer saber de Deus? Estou falando de mim. Eu estou falando de Deus. Com certeza se sensibiliza também. A gente não pode culpá-lo pelas mazelas do ser humano. Claro que pode, foi ele que criou. E eu te vejo de verdade uma pessoa tão fragmentada e necessitada de ajuda. E livre, né? Não, ajuda não. De você ainda? Não, por favor, senhor. Ajuda psicológica. Não, por favor, não quero ajuda. Eu não quero ajuda nem de você, nem de ninguém. Você não pode nem ajudar você mesmo. Você está enfiado numa igreja onde você prega mentira. E você sabe que é mentira o que você está falando. Você sabe que não é verdade. Eu acho que você sabe que é isso. Dá licença, até logo. Mas aí...
Oi. Boa tarde, padre. Tudo bom? Dia. Tudo bem. Era sobre se o cristianismo avançou a humanidade, alguma coisa assim, né? Nessa relação. Quando a gente pega dentro dessas noções históricas, quando a gente pega todas essas relações entre o cristianismo, as relações entre o progresso moral da humanidade, o senhor realmente acha que seria absolutamente necessário a religião cristã ou os valores que ela estabelece hoje dentro da sociedade atual, que ela estabeleceu durante as eras, para que o mundo se tornasse um lugar melhor de forma necessária? Ou existem outros caminhos pelos quais a humanidade poderia ter seguido de forma natural, sem precisar de uma religião necessária com esses valores específicos? Perfeito. Eu, de verdade, e agora eu quero trazer coisas históricas, eu não estou falando mais a respeito só da fé, daquilo que eu acredito, tá? Eu penso, sim, que o cristianismo, ele foi uma luz na humanidade. De verdade, a mensagem que Jesus pregou é uma mensagem que valoriza a pessoa humana. Pela primeira vez, a gente vê o homem como o centro de tudo, a dignidade... Eu entendo perfeitamente... a dignidade eu entendo perfeitamente foi... o seu ponto, padre, mas o ponto que eu perguntei foi o seguinte: como você prova que isso seria necessário? Eu entendo que você vê Jesus como uma pessoa boa, que só o que cristianismo... eu falar e vocês não mas estão o ponto deixando. o senhor não está respondendo eu a minha vou pergunta, responder, o meu ponto mas central. Uma pessoa vem aqui, vomita um monte de coisa em mim que não tem nada a ver com o tema, eu tenho que... Eu só quero entender o seu pensamento. Eu vou falar. Então, o cristianismo é um feixe de luz na humanidade. E isso quem fala não é somente a Bíblia. A gente pode citar relatos diversos de pessoas que seguiram esse caminho e que iluminaram. Você deve concordar comigo que a gente vive num tempo hoje que a gente tem carência de pessoas que sejam referência. As referências que a gente... Referência de pessoas, de dignidade, de pessoa humana, de pessoas que valorizam a vida, que colocam o ser humano como centro. Eu posso apontar para o senhor, desculpa, com licença, vou terminar. Só um pontinho. E a gente percebe que hoje a gente está vivendo numa humanidade... Padre, é uma coisa que não toca só a mim. Que está dilacerada, é uma coisa que toca a todos aqui. Que está ferida, quando o senhor fala assim, quando o senhor fala assim, o evangelho como uma ferramenta de transformação na vida de um povo, na vida de uma sociedade. Se o senhor coloca assim, que o senhor não vê nesse mundo mais que existem exemplos de pessoas, eu posso apontar aqui ao redor do senhor 30 exemplos de pessoas que realmente conseguem fazer isso sem depender de qualquer tipo de religião ou dessa luz do cristianismo. Eu não disse isso. A falta de referência que eu estou querendo dizer é de uma maneira geral. Como é o seu nome? Atena. Atena, eu acredito de verdade que existe muita verdade em você, muita coisa boa em você. É como eu disse no início aqui, às vezes é claro que a gente vai encontrar mais Deus em quem está fora da igreja do que de quem está dentro da igreja. Eu não estou discordando disso. Existem em você verdades que nos norteiam e essas verdades a gente se une nelas. Pontos de convergência onde a gente se une. Só que aí entra uma questão específica. O senhor tinha dito anteriormente com outro participante aqui, por exemplo, acerca da questão bíblica, dentro da noção de que ela só poderia... A Bíblia foi escrita, no caso, para os cristãos específicos. Como isso se daria numa questão, por exemplo, de nós relacionarmos certos valores cristãos com as características dessas pessoas, uma vez que elas não teriam acesso à verdade, porque a Bíblia foi escrita somente para os cristãos? Quais os valores cristãos que você diz que você não poderia vivê-los na sua vida, no cotidiano? Eu estou falando daqueles valores que foram pregados por Jesus. O que você discorda, mesmo respeitando o seu ateísmo, né? Mas pensando no mundo, no coletivo, na sociedade, no bem das pessoas. O que Jesus disse no Evangelho, na sua vida, que você não concorda, que você discorda daquilo que é viver em sociedade, em comunidade? O ponto central que eu coloquei foi... Mas eu estou te fazendo uma pergunta, mas você pode me responder? Eu fiz primeiro. Atena, qual é o ponto que Jesus falou que você acha que não converge com as outras coisas que você citou? Me diga. O que Jesus falou que você... Não, isso aqui eu não concordo, isso aqui não presta para a sociedade. Jesus chegou como um homem, pregando a palavra, pregando aos seus discípulos, juntando, fazendo milagres, mas existem alguns pontos ali que são questionáveis. Eu quero saber da sua doutrina. Então me fale um que você questiona e fala assim... Perfeito. Ele chegou e disse simplesmente assim, eu vim trazer a espada. Não, mas aí você está fazendo uma compreensão muito errada da Bíblia. Não vim trazer paz, eu vim trazer a guerra. É justamente por isso, porque a mensagem do Evangelho, ela...
Tá tudo bem? Tudo bem. A mensagem do evangelho, ela incomoda. A mensagem do evangelho, ela precisa mesmo nos incomodar. Se a igreja estiver atrás de aplausos, se a gente, para fazer o bem, estiver de aplausos, a gente não vai fazer isso. O evangelho precisa incomodar. Então, se não incomoda, nesse cenário... é porque ele não está... A árvore que recebe paulada é a que mais produz fruto. É justamente isso. E nesse sentido, então, você acha justificável... Oh, tudo bem. Obrigado. Eu quero que o senhor fale novamente das universidades que o senhor citou da Espanha. Não falei, eu falei que a igreja no século XIII foi quando começou as universidades com incentivo da igreja, daquilo que se tinha como compreensão naquela época de que era ciência, de que era um curso superior. As universidades mais antigas que a gente tem são as universidades de Bolonha, de Oxford, de Paris, que foram universidades fundadas pela Igreja Católica. A Igreja Católica desenvolveu ao longo dos séculos escolas. Isso, gente. Eu vou interromper. Minha querida, não, todas essas universidades que ele falou foram influenciadas pelo domínio de nações árabes. Al-Andalus, a Espanha e Portugal, a maioria das universidades. Que você está falando. As universidades italianas também têm influência árabe. As universidades mais antigas do mundo, na verdade, vieram do mundo árabe. Aristóteles, Platão, todos esses caras que a Europa disse que são eles que inventaram. Freud inventou a psicologia. Na verdade, foram árabes. Árabes falam sobre psicologia muito antes de Freud. Quem deu aula para Aristóteles foram africanos, foram árabes, foram mouros, foram persas. Persas, 5.000 anos atrás, estavam fazendo geladinho no meio do deserto, e esse cara aqui fala que é o cristianismo que fez a evolução. O cristianismo só copiou tudo. Na Igreja Católica era proibido entrar o violino, porque o violino é um descendente de um instrumento árabe que era comum entre os pobres. O violino não entrava na igreja porque tinha corpo de mulher. Quando a França começou a fazer corais com 3 vozes, os padres enviavam críticos para dizer que um coral com 3 vozes dá vontade de dar o cu. Realmente tem jornais da época, críticos falando que sentiam coisas estranhas e que tinham vontade de sair com homens porque ouviam tríade de voz. São duvidosas e a maneira no Google, amigo. Você lembra que você falou para eu olhar o Google? Então, o Google, a gente vai lá e procura as universidades que ele cita e a gente vê as influências árabes que todo mundo quis acabar. O pessoal ficar falando que os árabes são povo foda, povo inteligente. Eles que trouxeram conhecimento pro mundo e o povo ocidental apagou só pra gente ter medo deles e não ver a coragem que eles têm. Beijo pro povo palestino, iraniano, iraquiano, vocês são foda! Estão explodindo vocês tudo só pra acabar com o conhecimento que vocês têm, viu? Você falou do povo palestino. A igreja tem se colocado num papel à frente para defender esses povos. Eu não estou negando isso. Eu não estou negando isso. Eu estou falando de outra coisa. Você está induzindo alguma coisa. Eu estou falando de outra coisa. Você está falando que o cristianismo foi fundamental e eu estou falando que os árabes foram fundamentais para o conhecimento. A África e os árabes dominaram. Eles que colonizaram a gente culturalmente. Música gospel tem influência árabe. Música, samba, forró, tudo influência árabe. Nós somos colonizados culturalmente pelos árabes e a gente não sabe. Sem Deus, não há razão para condenar assassinato ou estupro. Opa, padre. Então, você está trazendo uma coisa que depende totalmente de uma visão de que a moralidade só poderia ser fundamentada pelo cristianismo havendo um Deus, entendeu? Mas, até por você ser formado em filosofia, eu peço que você responda os pontos filosóficos trazidos aqui, entendeu? Não dá para fugir pela tangente, não justifica os gritos, mas tem que estar no tema. Então, eu gostaria de saber se você conhece as visões que fundamentam a ética sem a necessidade de um Deus, porque tem essas visões focadas justamente num valor intrínseco das coisas. Por exemplo,
no cristianismo, o valor é condicional, ou seja, à medida que há esse Deus, há um condicional para fazer as coisas serem boas ou ruins, mas tira esse Deus, não há isso, entendeu? Mas o valor aqui é intrínseco, ou seja, as coisas elas nos fornecem razões pela sua própria natureza para fazermos aquilo ou não, e é dessa maneira que, por exemplo, condenamos o assassinato, o estupro, entendeu? Então a sua visão depende totalmente disso, de tratar o bem vinculado a Deus, entendeu? Certo. Perfeito. Primeiro de tudo, a compreensão daquilo que é certo e daquilo que é errado, moralmente falando, é uma construção histórica que remonta muito antes do cristianismo. As sociedades foram se organizando ao longo do tempo para chegar a uma conclusão daquilo que é certo e daquilo que é errado. A gente vai encontrar culturas, por exemplo, onde isso que nós falamos aqui ainda é considerado como que normais. A gente vê, por exemplo, sociedades que maltratam e estupram mulheres, que vê mulheres como inferiores. A gente vê, por exemplo, sociedades que matam, que têm pena de morte e tudo mais. Jesus, ele diz no evangelho o seguinte, né? Eu não vim abolir a lei, eu vim dar cumprimento a ela. Aí foi vem uma dito, pregação, não matarás. entendeu? Sim, eu só estou querendo falar à luz da fé. Não Sim, matarás. mas eu tô falando de porém, vos digo, filosofia. filosoficamente falando. Entendeu? O que Depende faz... de metaética, fundamentação Sim, da moral, mas não eu depende respondi. de Bíblia. Sim, entendeu? eu respondi para você. Esta construção, ela é histórica, provém antes do cristianismo. Da Sim, mas você afirmou que não é possível por exemplo, condenar o assassinato sem a Deus. obra de Platão, que fala sobre, justamente, já que você está trazendo filosofia, vamos pegar a República de Platão. Lá ele diferencia muito bem o mal do bem, daquilo que é isso muito antes de Cristo, muito antes do cristianismo. Mas só então, vou interromper porque tá fugindo um pouquinho do tema. Mas você entende? Responder filosoficamente, eu tô tentando mas assim, você entende que a sua visão depende de uma visão metaética, entendeu? De fundamentação da moral. Você não afirmou outra coisa, você afirmou que não tem como condenar o assassinato sem Deus. Tem, entendeu? eu tô falando que exatamente que tem. Porque mesmo numa compreensão, antes... Depende, você tá falando de Deus ou de Jesus? Eu acredito em Deus, não, Jesus a existência é Deus, né? de um Deus. Falando de cristianismo, exatamente. Mas você tá tratando o cristianismo como fundamento da moral, seja Deus, eu nem cheguei Jesus... lá ainda, né? O que eu quis dizer para você é o seguinte, que ao longo dos séculos, a humanidade foi adquirindo a compreensão daquilo que moralmente é correto e daquilo que moralmente não é. Nós temos uma compreensão hoje, eu e você temos isso, de que se eu chegar e mato uma pessoa, estou cometendo um crime. Então isso independe da religião e de Deus. Exatamente. Então é meu ponto. Exatamente. Só que para a fé cristã, vai além. O matar a outra pessoa não significa apenas ceifar a sua vida. É a dignidade do cristianismo, é a evolução do cristianismo que faz com que a gente enxergue o ser humano como um semelhante a mim. Na verdade, há outras visões éticas que visam também trazer valor intrínseco à vida humana. Mas eu sou por exemplo, padre, com características... Não, mas você está vindo conversar com o ateu. Sim, entendeu? mas aí eu sou obrigado você não a aceitar pode... aquilo que você está falando. Não, mas você tem que debater o tema e defender a sua visão. Só que aqui é filosofia moral. Eu estou falando disso. Eu comecei a falar de Platão contigo, né? Se você pega as obras de Platão, e aqui é filosofia, não tinha Cristo ainda. Platão já tem essa compreensão muito clara daquilo que é certo, daquilo que é errado. Santo Agostinho, ele herda, né, a doutrina de Platão também, e vai se construindo ao longo de séculos. Isso não é uma coisa que começou de uma hora para outra. Aquilo que ele compreende ser correto, daquilo que da sociedade. Sim, então o que você está dizendo é que independe de Deus. Independe de Deus a ética. Por que independe de Deus a ética? Existir algo objetivamente certo e errado independe de Deus. É que em culturas onde se tira a mensagem de Deus, a dignidade humana é ferida, muitas vezes. Se você pegar... Vamos, pegar, por exemplo, regimes como Coreia do Norte, aonde a fé é perseguida de todas as formas. Não se tem dignidade à pessoa humana, as pessoas são perseguidas, as minorias são perseguidas. Vamos pegar, por exemplo... Mas isso não tem a ver com religião, tem a ver com política. Tem a ver, primeiramente, com política, em sociedades onde tem a ver com poder político. Ela é presente, se joga um feixe de luz sobre esses temas. O seu tópico é filosofia. Se depara com um critério que é muito essencial neste momento, né? Mas o tópico é filosófico. Eu estou falando de filosofia também. Não, o tópico é sobre fundamentação da moral. Obrigado. Vamos lá, rapidamente. Ainda tem tempo, dá para você. Seguinte, bom, padre, uma coisa que é fundamental é que
você falou, afirmou, e meu colega aqui estava tentando trazer para isso. A afirmação foi sua, de que sem Deus não há como ter essa punição, não tem como ter essa compreensão. Mas o que a gente vê no texto bíblico, que para você não se contradiz, e eu mostrei que se contradiz e você não me respondeu antes, é que é por causa, em nome de Deus, que tudo é permitido. É em nome de Deus que se pode pegar as crianças virgens do outro povo e levar para si. É em nome, por causa de Deus, que o próprio Filho de Deus é crucificado, torturado, humilhado, pendurado na cruz, para pagar por um pecado que o próprio Deus inventou. E ele é torturado, e quem não concordar com esse filho é queimado eternamente. É em nome, por causa de Deus, que as várias cruzadas foram feitas, por causa do nome do Senhor. Em nome do Senhor, os islâmicos que foram citados anteriormente foram escravizados. Em nome e por causa de Deus, as pessoas pegam um avião e batem no World Trade Center. Em nome e por causa do Todo-Poderoso Senhor, tudo bem, estou falando do outro Deus, mas Alá e Yahvé são o mesmo Deus, certo? Yahvé Bavirê, se preferir mais hebraicamente falado. Tá? Então, assim, o que a gente tem exatamente em nome do Senhor uma moral imposta que contradiz aquilo que o Senhor está dizendo. Eu tenho certeza que o Senhor não concorda com o fogo eterno, tenho certeza que o Senhor não queimaria nenhum de nós para sempre. O Senhor é muito melhor do que essa entidade, entende? Porque o Senhor está na nossa época, como o Senhor mesmo disse. Ao longo do tempo a gente falou, não, isso aqui não está tão correto. E é o texto bíblico que diz que essa moral tem que ser feita. É isso que eu quero entender do Senhor. Se a Bíblia não se contradiz e a moral de Deus lá naquele texto manda fazer essas coisas, perfeito. Né? Como que o Senhor entende isso? Então, meu amigo, como eu estava falando desde o início, né? A evolução também da própria mentalidade da gente enxergar as coisas. Eu sou cristão. Antes de ser padre, antes de ser católico, eu sou cristão. E a gente entende que o cristianismo é uma evolução do próprio texto bíblico. Eu não posso diferenciar aqui o Antigo Testamento como inferior ao Novo Testamento. Mas é claro que o Novo Testamento, ele se concretiza aquilo que sempre foi o projeto de Deus. É como eu estava tentando dizer anteriormente, né? Jesus tem um discurso que é muito bonito, que vai justamente no sentido que você está falando. Olha, foi dito assim, mas eu vos digo. Foi dito, não cometerás adultério, mas eu digo assim, que é diferente. A lógica cristã, ela não bate com a lógica, não batia com a lógica daquele tempo. Foi por isso que Jesus foi crucificado, porque ele incomodou as autoridades da época que ele acusava. Jesus, ele evolui essa mentalidade, a maneira das pessoas pensarem. Eu digo desta forma. E como eu disse anteriormente aqui também, a doutrina de Jesus, aquilo que ele ensinou, e isso a gente se depara com pessoas que nem cristãos são, que é admirável. A gente percebe que é como um oásis nesse mundo, é uma primavera neste mundo. Porque Jesus pregou bem, ensinou a fazer o bem e valorizou a pessoa humana como a centralidade. A palavra de Deus diz isso, né? Que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Nós fomos feitos pouco abaixo de Deus. A gente tem dignidade, a gente tem grandeza. Mas qual dignidade é essa que a gente tem? Que a igreja vai sabotar. Mas por que as outras igrejas vão seguir hoje o Velho Testamento de novo, caçando e queimando as pessoas quando elas discordam disso? Seguindo literalmente. Por exemplo, colocando na fogueira... Contra um? Não, peraí. Só me responde. São 30 ateus contra Conversando com um padre. Um padre. Sim. Então você não pode trazer pautas de outras religiões. Não, da Igreja Católica, então. Igreja Católica. Mas a Igreja Católica. A Igreja Católica, a sua igreja, então. Sim. A sua igreja seguiu a palavra: a feiticeira não deixarás viver. E com isso tentou atacar o candomblé. A gente tem o ataque de Xangô, que aconteceu em Alagoas, onde terreiros foram atacados com as autoridades religiosas brasileiras. Sim. A gente vê em nome da Igreja Católica. Não, vamos falar da Igreja Católica, então, já que é a sua proposta. A Igreja Católica, deixa eu só concluir, porque os meus colegas precisam falar também. A Igreja Católica atacou com autoridades brasileiras, e falo isso com respeitosamente, creio que o senhor não concorde com isso, atacou essas entidades porque elas eram de outra religião. E durante o processo da Inquisição, o termo do Velho Testamento, a feiticeira não deixarás viver, serviu para toda a crença que não fosse a dela. Ela fez isso com a Europa inteira, incorporou deuses chamados de pagões para os seus santos católicos e depois os substituiu. Certo? Sim. Em nome por causa do Senhor. E com isso eles atacaram, eles violentaram mulheres e eles escravizaram e mataram. E para mim escravidão é assassinato. Você negou, entende? Então, aonde que, justamente, a minha pergunta, padre, de novo, é que o meu colega já falou. Existe uma moral nos seres humanos. Ela está sendo usada. O senhor mesmo concordou. Mas em nome por causa de Deus, existe uma moral que impõe o contrário.
Esse Deus não está nos alimentando de luz. Ele está trazendo essa escravidão em muitos momentos. Como o senhor encara isso? Essa é a minha pergunta. Hoje eu vejo, eu estou respondendo a sua pergunta, viu? A igreja, ela tem se colocado no lado das minorias, tem defendido as minorias de todas as formas, através das autoridades. Eu penso que, como você falou, a perseguição às religiões de matriz africanas, por exemplo, está muito voltada a um preconceito social por conta da cor. Eu penso isso justamente, e eu acho que esse preconceito que existe da sociedade, não é do cristianismo em si, é fruto mesmo de um preconceito estrutural, hierárquico. Mas é em nome que de a Deus. gente não Mas em as nome pessoas de Deus, falam em nome de porque Deus. Deus não pregou isso. Mas eles defendem que é em nome de Deus. Mas são pessoas, não é a igreja. Mas é Deus, está na Bíblia. A Bíblia que o senhor falou que é infalível fala, escravizarás. Tem bula papal falando, vá e pegue os muçulmanos e escravize. O Novo Testamento. A igreja tem bulas papais da igreja condenando a escravidão. E tem defendendo. Qual que eu sigo? No Brasil, mas qual que eu sigo? Você pega José de Anchieta, uma tá falando a favor que da defendeu conta. O Papa os não é povos infalível. originários. Tá bom. Que bom. Tudo bem, padre? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Eu só queria fazer uma correção, na verdade. A gente tem pesquisas, eu não lembro exatamente as fontes para te dar, tá? Se eu tivesse com o celular eu até podia procurar. Tá. Mas os países com maior IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, são países menos religiosos. Sim. E a gente também tem uma pesquisa com mais de 1.100 crianças em 6 países diferentes, que comprova que crianças nascidas em lares ateístas são mais caridosas do que crianças nascidas em lares religiosos. Certo. Então é só para... Sim. Bio Research Center. Era só para que o senhor afirmou que, né, a religião ajuda, então é isso. Perfeito. Como eu vi no público, tem psicólogos. Eu acho que o comportamento e o meio que a gente vive, ele influencia demais para aquilo que a gente vai se tornar. A gente herda muitas coisas. Você falou de países de IDH, onde hoje a religião não é algo mais tão importante. Vamos pegar, sei lá, Dinamarca, Noruega, que foram países cristãos, né? Que foram colonizados por cristãos, enfim, tudo mais também. Agora, não tem como você pegar, por exemplo, o Brasil e colocar em uma sociedade onde a gente não tem educação de qualidade, onde a gente não tem saúde de qualidade, a gente não tem acesso às coisas mínimas. É claro que os índices vão ser infinitamente maiores, os índices de suicídio entre crianças, o índice de problemas de saúde entre crianças, exposição de crianças, a vulnerabilidade, porque são sociedades que elas não estão organizadas de modo civil. Quem tem que cuidar das crianças, do adolescente, é a sociedade. A igreja não tem o papel de cuidar. Ela vai fazer. Você sabe muito bem que existe, pelo mundo inteiro, principalmente América, África, entidades filantrópicas, tanto da igreja como de outras organizações também, que estão voltadas para isso. Eu só acho, assim, de verdade, que não dá para comparar sociedades como aquela que você disse, né, onde a sociedade funciona, onde se tem um funcionamento da sociedade em relação a outros países onde a gente não vê essa funcionalidade. Eu trabalho hoje, meu amigo, numa região pobre. Eu trabalho na Amazônia, no interior do estado do Pará. E é lá, para mim, é o meu melhor lugar no mundo. Eu viajo muito para o Brasil e fora dele. Mas, de verdade, eu acho que ali existe um propósito de vida de eu estar ali. E a gente vê tantas mazelas nesses lugares, assim, que a gente se depara, às vezes, com uma inquietude no coração. E é por isso que a gente está lá para jogar um feixe de luz. A igreja ajuda nestes momentos. E, principalmente, né, aquilo que diz o Evangelho, que a tua mão direita não saiba o que faz a tua esquerda. Porque eu acredito muito, igual esses negócios que a gente vê na internet, que quando se faz e filma ao mesmo tempo, sabe? Isso para mim não é caridade, a gente não está fazendo nada, é atrás de alguma coisa, de algum reconhecimento. Tá. Eu acho que aquilo que Cristo nos ensina é uma obrigação moral de a gente construir um mundo melhor e de deixar o mundo melhor para aqueles que virão. Excelente, mas a minha, agora para terminar, porque a gente não vai ter muito tempo, então eu vou ser sucinto para o senhor responder. A igreja ajuda ou ela é parte do problema que faz esses países que eu citei, por exemplo, chegarem onde estão e os países que não estão lá, não chegarem lá?
Eu acho que tudo que vem para somar colabora. Mesmo lá, deve haver organismos eclesiais, religiosos, que fazem com que uma alma, uma pessoa, seja tocada e atendida de alguma forma. Então, o que vem para somar, colabora. Obrigado. Eu que agradeço. A diferença entre um ateu e um cristão é saber a verdade? Democrático, né? Tudo bem. Bom dia. Bom dia. Bom, a gente vive uma realidade, como o senhor mesmo disse, que é bem diferente da realidade de 2000 anos atrás, de 1000 anos atrás. Concordo, a gente tem que fazer por nós mesmos no nosso tempo. Mas aí eu pergunto, quando é que a ICAR vai tirar, por exemplo, o 10º mandamento da Bíblia? Onde esse 10º mandamento, como eu bem me lembro, versa sobre a propriedade do indivíduo. E nessa propriedade do indivíduo é colocado no 10º mandamento que pertence ao indivíduo os animais, a casa, os escravos e a mulher. Então, se a ICAR representa a verdade de uma certa forma aos nossos tempos, quando é que a ICAR vai se reformar de fato? Porque esse é só um exemplo da Bíblia que não cabe mais nos dias de hoje. Sim. Então, quando é que de fato a ICAR vai se livrar da Bíblia? A ICAR, que você diz a Igreja Católica? Isso. Ah, tá. Eu não conhecia. É uma terminologia que vocês usam entre vocês? É não, Igreja Católica Apostólica Romana. Você está abreviando, né? Isso. Tá bom. Perfeito, né? Então é o seguinte: os mandamentos foram escritos em tábuas na antiga lei, na lei de Moisés. A gente vê Cristo, como eu tenho insistido tantas vezes aqui, como o cumprimento desta lei. Aquilo que Cristo condena também está ali como herança do... Com perdão, mas nem Paulo nem Cristo falaram, por exemplo, contra a escravidão, que é, por exemplo, onde diz que um homem pode pertencer a outro homem. Mas os mandamentos não falam que o homem tem que pertencer a outro homem. Fala, o 10º mandamento. Se você procurar em Deuteronômio, a versão completa, tá lá. Não, sim, não. É que a sociedade faz vista grossa essas partes da Bíblia. Não, a Bíblia precisa ser entendida como um todo, não fora de um contexto. Eu volto a repetir isso para vocês. Mas eu perguntei, quando é que a igreja vai reformar de fato e deixar de lado esses trechos da Bíblia? A igreja não tem autoridade de reformar a Sagrada Escritura. Mas você mesmo disse que a igreja cuida das Escrituras e que traz, e que trouxe, e que traduziu e que fez tudo mais. Aqueles que seriam os livros inspirados e aqueles que não seriam inspirados. A fé cristã... Mas aí é que está. É a verdade dos vencedores. Você disse que a Bíblia é um fator histórico. Não é histórico porque não é completo. Porque é só a verdade dos vencedores. Aqueles que perderam pelo caminho, eles foram retirados da história. Eles foram apagados da história. Não é a verdade dos vencedores, porque a Bíblia nos conta, por exemplo, aonde o Cristo, pela qual as Escrituras convergem, foi parar. Quando a gente olha para o Cristo crucificado, aos olhos do mundo é a derrota. O Deus esperado, o Messias, estava pregado na cruz. Se você entende a Bíblia num contexto somente histórico, você vê ali o fim de tudo, né? Como se não tivesse mais esperança. Sim, Deus se sente abandonado por esse próprio Deus. Que aquilo para nós, aquilo que Paulo prega, né? O que é loucura para os gentios, para nós é motivo de salvação. Sim, então, mas ele mesmo vai defender daquilo que é condenado, não é a lógica de Deus. Cristo não defendeu os escravagistas. Mas Paulo defende os escravagistas. Paulo escrevendo a Timóteo, por exemplo, pede a Timóteo que acolha aquele que ele tinha conhecido ali na prisão como um filho. A igreja na página seguinte ele fala que tem que seguir o que o senhorinho diz e que se bateu tem que apanhar mesmo. O senhorinho vai estar sempre certo. Não, isso não está na Sagrada Escritura. Você pode Paulo. Ou se você deve ter compreendido de forma errada, né? O cristianismo não tem compreensão errada, não. Obrigado, cara. Tudo bem, padre? Tudo bem, graças Prazer, Fábio. Concordo com você quando você diz que o Pará é o melhor lugar do Brasil, né? Você é paraense? Então, sou paraense. Mas agora, voltando ao tema, durante todo o debate,
ficou uma lacuna aí sobre essa compreensão sobre o ateísmo, não é? O ateu, ele é aquele que não precisa de Deus. E ele não, por isso o nome, sem Deus. E ele não precisa de Deus porque ele chegou a essa conclusão durante a vida. Todos aqui têm uma história. Todos aqui que chegaram ao ateísmo, diferente de alguns malucos que dizem todo mundo nasce ateu, não é uma birra. Eu concordo. Eles não foram Zé Bancos. São pessoas que passaram, muitas vezes, por seminários, que passaram por bases missionárias. São pessoas que tiveram uma vivência. E nessa vivência, perceberam que, e se eu tirar Deus da jogada? E se eu tiver crença como uma ferramenta e não como um dogma? E se eu trouxer para minha vida algo diferente e funciona do mesmo jeito? Hoje, o seu olhar, e eu sei disso, né? O seu olhar enquanto igreja, enquanto eclésia, faz parte de um lugar onde algumas pessoas não estão. E você faz muito certo em se colocar no lugar dessas pessoas quando você vai pro interior do Pará e vê coisas que realmente não se vê por aí. Mas muitos não fazem. E aí você vê historicamente, 4 séculos atrás, quem cometia as atrocidades era o clero. Hoje em dia, o clero diz, não somos nós. Essa galera, é esse cara aí que tá no povo, que tá fazendo, tá queimando o terreiro, ele não representa o cristianismo, mas afinal de contas, o clero representa, o povo representa, as absolutizações, como a Bíblia ser a única verdade, como isso, o ateu ele chegou a esse ponto, onde ele percebeu outros caminhos, onde ele percebeu formas de procurar algo muito importante, que é a felicidade. Você achou a sua forma de ser feliz. Todo mundo aqui achou. E muitas dessas formas não precisam de Deus. Eu não preciso hoje, mas precisei em algum momento. Aquilo fez sentido na minha vida em algum momento, como na vida de qualquer um. Mas o ateísmo hoje é sobre não precisar de Deus. Perfeito. Como é seu nome? Fábio. Fábio. Primeiro eu quero te dizer assim, com muita verdade, eu nunca vi um ateu como alguém iletrado, ou que não tivesse um conhecimento. Pelo contrário, a gente pega, por exemplo, sei lá, Nietzsche, né? Que é uma pessoa extremamente inteligente. Então nunca foi uma pauta para mim achar que você não tinha compreensão ou inteligência para chegar à conclusão que você tem hoje. Eu sou uma pessoa extremamente tolerante, de verdade, como cristão, como padre. Eu acho que a fé é algo inegociável. Eu acho uma falta de caridade quando eu vejo líderes religiosos, por exemplo, apresentando Deus às pessoas através do medo. Tipo assim, se você não aceitar isso, você vai para o inferno. Isso não é o Deus que eu acredito. O Deus que eu acredito não é esse, que vem pela condenação. Não quero isso. Muitas pessoas me procuram para conversar, por exemplo, e geralmente quem procura padre é que problemas, né? Nunca é coisas assim, né? Quando que não comungam a mesma fé que eu comungo, eu nunca vou usar daquele momento em que uma pessoa está diante de mim de forma vulnerável para convencê-la daquilo que eu acredito. Porque eu entendo que para você decidir crer em algo, você precisa ter liberdade para isso. Precisa ter ser um ato onde você, livre, consciente, escolhe. Então não é a minha missão ali impor. Eu não sou um inquisidor que vai impor a fé aquilo que eu acredito. Eu não te vejo como uma pessoa inferior a mim. Eu não acho que você vai para o inferno. Não acho nada disso. Daquilo inferno que eu acredito, né? Não aquilo que você crê que talvez... Acho que não, né? Não acredita no inferno, né? Exatamente. E tudo mais. Então não é essa realidade aqui. O que eu quero falar aqui nesse discurso é o que você está certíssimo, tá? Você encontrou uma maneira de ser feliz e eu encontrei também algo que dá sentido à minha vida. Mas agora o mais importante também é que você sabe disso, eu tenho certeza que você sabe. Não se pode, do mesmo jeito que eu não vejo vocês como pessoas menos inteligentes, eu acho que seria um preconceito vocês verem a gente como pessoas inferiores ou menos inteligentes também. Porque eu me acho assim, não me acho uma pessoa tapada, não me acho alguém preconceituoso. E eu estou falando isso também em relação à instituição que eu represento. Você não é o seu pai, você não é o seu avô. Houve pessoas naquela época que citaram aqui que fizeram o bem. Falaram de idade média. Pega Francisco de Assis, um homem que foi luz neste mundo, pega referências assim, então sempre vai haver referências. Pessoas que a igreja teve que se retratar como Galileu,
Galileu é muito mais um sentido político, pessoal, que está ali. Mas olha, por exemplo, você pega Nicolau Copérnico, era um clérigo que falou sobre o heliocentrismo, o Sol como centro do universo. Enfim, teve vários cientistas, a igreja sempre se colocou, mas é uma construção. Só que ali entra exatamente o que eu falei ainda agora, a questão de estrutura de governo. A igreja, ela estava... um papo para outra hora. Olá, boa tarde. Bom. Tudo bom? Tudo bem, você? Beleza. Padre, me permita trazer de exemplo um comentário do outro colega ali, quando falou da questão da noção cristã, se é importante ou não, para a gente ter esse desapreço a um assassinato, por exemplo. Ele tocou em questões éticas e o senhor trouxe questões morais. No fundo, se vocês pararem para voltar o vídeo e ver passo a passo uma dedução, né, uma derivativa lógica, vocês não discordaram em nenhum momento. Você está falando de moralidade e está falando de ética. Nesse mesmo contexto, quando a gente fala da busca pela verdade, quando o cristianismo traz isso e quando o ateu traz isso, eles estão falando de línguas diferentes, na verdade. Eles não estão buscando a mesma coisa. Muitas vezes nem está discutindo a mesma coisa, está falando de coisas diferentes, entendeu? Você acredita que existe uma falha dentro do cristianismo nesse sentido? Porque o senhor trouxe como uma verdade que você não você pessoalmente, mas a igreja não vai fazer o proselitismo para tentar converter o ateu, mas justamente um grupo que é quase inalcançável, de certa forma. Será que o ateu não se sente marginalizado diante desse contexto? Justamente essas pessoas que buscam uma intelectualidade a mais. Você entende o que eu estou querendo dizer? Sim, entendo. Eu não estou aqui, como eu disse para vocês anteriormente, com o intuito de tentar convertê-lo. O que eu posso fazer neste momento aqui, que é o que eu estou tentando fazer, é mostrar pontos que nos unem. E existe. Vai ter muitas coisas que a gente tem o mesmo pensamento a respeito disso. Se a gente sair daqui, por exemplo, e ver, sei lá, um homem espancando uma mulher, isso é ilógico para você, como é ilógico para mim também. Nós dois vamos ter a consciência de que aquilo é um crime e que aquilo precisa ser denunciado. Não é uma compreensão só minha, é uma compreensão sua também. Temos pontos que nos unem. Temos o amor, né? O amor entendido aqui no sentido pleno da palavra. O amor que é a oferta, que é a doação de vida. Mas você entende que a nível de alguém que já tem uma tendência materialista, a pessoa não vai entender amor da mesma forma? Como que você entende amor? Ou você não tem, também o ateu não acredita em amar? O cristão ele tem uma visão muito única e particular do amor que ninguém mais tem. O que você... Agora é de verdade, tá? Uhum. O que você acha que o cristão entende por amar? O que eu entendo que o cristão entende por amar é esse desprendimento total, esse sair de si mesmo, esse ágape, entendeu? Sim. Já a pessoa que tem uma tendência materialista, seja um ateu, seja um agnóstico, sim, ela vai entender o amor simplesmente no eros, simplesmente na questão fisiológica, etc. Sim, então, mas aí a gente tem uma diferença entre aquilo que é o eros, que você disse, e aquilo que é o ágape, né? Que é um amor que se assemelha ao amor de Deus. Porque eu tenho certeza que para muitos de vocês que estão aqui, e eu acho que isso não deve ser uma visão exclusiva do ateísmo, né? A questão de amar, ela não está voltada apenas para suprir minhas necessidades carnais e fisiológicas. Talvez não de forma consciente. O amor é muito né? mais do que isso. Eu não sei se alguém aqui, por exemplo, tem um filho, um pai, uma mãe, que nutre por esta pessoa um amor que é diferenciado daquilo que é carnal. Quando a gente entende que o outro é importante também, e que eu posso oferecer a vida, que eu posso dar a vida. E eu acho que isso não é somente do cristão. A gente encontra em outras culturas, em outras religiões, pessoas que são capazes de dar a vida, de oferecer a vida. Não sei se alguém aqui é pai ou se é mãe. Agora, para mim é muito assim, não é difícil demais eu imaginar que você não seja capaz de oferecer a sua vida pelo seu filho, dar a sua vida. Sim, mas até isso, por alguém. Qualquer outro animal também pode fazer a mesma coisa. Isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Um animal não faz isso, né? Um animal não tem a capacidade de raciocinar. Não, enquanto que é filhote, sim, porque existe o instinto selvagem do cuidado e tudo mais.
Mas o ser humano é muito mais evoluído, não tem como a gente comparar o ser humano E vai além, né? com o animal. Ele vai além. Eu concordo, mas eu tô querendo dizer que existe uma lá em casa, eu tenho divergência. 8, eu gosto, tenho 8 cachorros na minha casa, mas eu tenho uma compreensão muito clara de que esses cachorros não são meus filhos, eu não posso tratar um cachorro como eu trato uma pessoa humana, entendeu? Eu me recuso, para mim, o ser humano, se ele fosse meu inimigo, né, que eu não é correto, segundo a minha crença, eu não poderia tratar um cachorro como eu trato um ser humano. O ser humano é muito mais do que isso, porque se eu equiparar as duas coisas, eu comparar animal com o ser humano, aí não é só no âmbito cristão, né? Eu estou perdendo a humanidade mesmo, eu deixo de ser humano, né? Porque eu deixo de me assemelhar a um povo. As sociedades, elas se convergem juntas, Mas se o ateu complementam. ele tem todo um arcabouço antropológico e até simplesmente, quando eu posso dizer, materialista no sentido de justificar a humanidade na própria questão da espécie. O cristão vai além. O cristão tem um posicionamento em relação ao amor que vai além disso. Estou dizendo o seguinte, mas tu acha que diverge uma coisa ou outra? Talvez se complementam. Talvez se complementam, mas estou dizendo o seguinte, para o ateu basta, já é suficiente uma noção limitada em termos de não precisa de amar, não precisa do sair de si mesmo para justificar uma bondade, Você não ama ninguém? Eu amo, só que na visão materialista eu amo porque eu tenho meus genes e minha fisiologia atuando de tal forma. Mas você só ama na visão materialista? Sim, na consequência lógica é isso, entendeu? Uhum. Obrigado. Viu? O cristianismo é a religião mais tolerante do mundo. Tudo bom, padre? Eu tô bem, e você? Tudo certo. Eu queria comentar algumas coisinhas sobre o cristianismo ser a religião mais tolerante do mundo e também vou trazer algumas coisinhas das outras pautas para dar uma amarrada, tá bom? Tá bom. Eu acho que faltou um pouquinho a gente conversar sobre construção social de algumas coisas. O cristianismo, e principalmente o Brasil, ele tem uma herança colonizadora muito grande, o cristianismo muito forte, uma questão sincrética muito forte. E até agora há pouco você estava comentando, né, sobre se a gente for lá na rua encontrar um homem batendo ou estuprando uma mulher, isso vai incomodar quem é ateu e quem é cristão também. Mas isso não é uma construção cristã, porque vem da Bíblia que a mulher tem que estar em subserviência ao homem. Eu sei que hoje em dia o cristianismo ele não vai defender essas coisas, mas ainda é uma herança que a gente carrega no Brasil, que a gente carrega no mundo, principalmente nos países cristãos, e que incomoda bastante. Então, será que ele é realmente muito tolerante? Porque a gente tem um efeito, né? Pós-cristianismo, um efeito, né, do cristianismo que não é tão bacana assim. Certo, perfeito. A mulher, ela tem um protagonismo na sociedade e ela não deve ser vista de forma subjugada. Os 11 primeiros livros do Gênesis, que fala sobre a criação, ele é uma alegoria. Claro que eu não vou chegar para as senhoras do apostolado da oração na igreja e dizer assim, Adão e Eva não existiram nos moldes que você conhece. É a forma como Deus cria. No fundo, a gente quer dizer que houve o toque da criação. Adão pode representar alguma coisa, um povo, Eva também, enfim, é uma alegoria. Não é uma verdade absoluta. Conta uma verdade através de uma alegoria. Eva foi criada, como diz o livro, da costela de Adão. É uma linguagem simbólica. A costela do lado. A mulher foi criada para estar ao lado deste homem, nem embaixo, nem acima. Eles foram criados com igual dignidade. Posso trazer uma nova pergunta? Depois, eu só concluí essa primeira resposta. Depois a gente vai vendo ao longo do tempo este protagonismo na própria Sagradas Escrituras. Jesus nasce de uma mulher. A primeira testemunha da ressurreição será uma mulher, Maria Madalena, ele aparece para ela. Então a gente vai percebendo, é sempre assim, volto a dizer, eu sou cristão, apesar de eu ter o Antigo Testamento como livros inspirados, o Novo Testamento para mim tem uma importância maior, e a gente vê o que Jesus faz a respeito das mulheres, eles dão um papel de protagonismo a estas mulheres. Claro que ao longo do tempo, ao longo da história, a gente foi criado e a gente recebeu uma herança de uma sociedade muito patriarcal. E isso é uma herança ainda antes do cristianismo.
que infelizmente fez com que mulheres perdessem o seu direito. Eu tenho muita consciência que por exemplo, eu incentivo as mulheres, olha, vocês têm que estudar, vocês têm que trabalhar, não acho que vocês têm que ser serviçais de um homem e estar a serviço deles, eu não acho que isso é a vontade de Deus. Vocês têm que ocupar um lugar de protagonismo que é só seu. E eu acho que a igreja tem feito isso, principalmente nos últimos tempos, dá às mulheres um papel de protagonismo. Eu queria só trazer mais um ponto, você ainda comentou, não vou falar com a moça da igreja, não vou dizer que não foi literal, mas por que não dizer, não trazer mais isso, não quebrar um pouco dessa herança patriarcal que a igreja trouxe muito, entendeu? Por que não trazer isso de forma mais ampla? E principalmente, você falou que tá no Pará, é isso, né? Pará. É um trabalho tipo missionário, alguma coisa do tipo? Eu sou missionário, isso, né? Uhum. Hoje a gente também percebe muito o cristianismo que está dentro de diversos lugares, mais uma vez falando sobre construção social, que o Estado não alcança. Isso é um trabalho legal, ele é um trabalho bacana, mas eu acho que mais uma vez a gente começa a entrar em locais que deveriam ser locais onde o Estado alcança, e começa a trazer uma herança lá de nova, judaico-cristã, eurocêntrica, que vem do homem branco, por exemplo. Eu vou te dar um exemplo, já que nós estamos falando do Pará, e talvez esse trecho aqui pode causar um pouquinho, porque se trata de alguma questão política, tá bom? O Pará, ele tem a maior ilha fluvial do mundo, que é a ilha do Marajó. Nosso amigo conhece ali. Existem crimes que são cometidos nesse lugar há dezenas de anos, de pedofilia, de venda de crianças para fora. E existiu um bispo ali que condenou, inclusive foi ameaçado de morte, Dom Ascona, não sei se você já ouviu falar, que ele foi a primeira voz profética naquele lugar de denunciar o que estava acontecendo ali, que isso a gente está falando de tempos recentes, eu não estou falando de 50, de 70 anos atrás, não, aonde o Estado não estava fazendo nada, Sim. porque o Estado não conseguia alcançar. Eu só queria deixar muito claro, eu acho esse trabalho bonito, eu acho Sim. esse trabalho essencial, mas eu acho que a herança que ele vai trazer por conta da catequização desse povo prejudicial, porque a gente vai trazer novamente para um local essa visão eurocêntrica, essa visão de branquitude mesmo, essa visão de homem branco hétero, Não, entendeu? isso eu concordo com você. E eu sei que não existe outra coisa que pode ser feita. Sim, a gente recebeu. Quem chegou aqui primeiro foram portugueses e a gente acaba recebendo. Mas eu não acredito que Jesus era aquele homem louro, dos olhos azuis. Isso é fruto de um renascentismo, de pinturas, que era o Jesus europeu. Você pega, por exemplo, a padroeira do Brasil, a Nossa Senhora Aparecida, é uma imagem preta, né? Se você pega, por exemplo, Guadalupe, que é a padroeira do México, tem traços indígenas. Que são né? imagens ainda que a gente sincretiza para colocar dentro, né, do cristianismo. Mas não é nem esse o ponto. Eu acho que a gente vai até concordar sobre isso, que esse trabalho ele não seria necessário se existisse um trabalho do Estado para com essas crianças, para com essas pessoas. Porque eu acho muito feio o Estado terceirizar isso para a igreja. Isso deveria ser responsabilidade deles. Eu um também trabalho acho, de caráter. Mas a gente não pode cruzar os braços se não estão fazendo. Concordo. A gente vê que a dignidade é ferida da pessoa humana, na sua totalidade, a gente vai entrar como voz profética. O ponto que eu queria trazer é bem isso mesmo, para a gente poder, aqui nesse ponto, você é padre, cristão, eu sou ateu, olhar e falar assim, a gente poderia fazer um trabalho mais legal pro Estado chegar lá. Eu acho que você não é meu hater, você gosta de mim, hein? Eu não sou, eu nunca vou ser seu hater, você é um fofo, padre. Obrigado. Me senti amado agora. Obrigado. Poxa, volta aqui, pelo amor de Deus. Eu volto, hein? Boa tarde. Tudo bom? Eu acho que uma coisa que a gente vai começar concordando, indubitavelmente, é que hoje é dia de São Jorge, que é o padroeiro do melhor time do Brasil. Corinthians? Eu não sou corintiano, Tudo bem. Padre, minha cabeça está explodindo, eu queria saber até por onde eu falava. Eu creio que todas as pautas aqui, elas se intercalam, mas eu vou pegar um gancho no nosso colega, que independente da psicologia, eu não queria falar só por ela, mas com uma visão como um homem branco, né? E que a religião cristã, predominantemente, ela tem o patriarcado em si, e é dificílimo de quebrar isso. E a gente vê que na história do cristianismo, o excesso de homens só trouxe desgraça para o mundo. Só trouxe desgraça. Se a gente vê, por exemplo, a pauta é sobre tolerância, né? Aí eu vou te perguntar, como que o cristianismo pode ser tolerante na pauta do progresso da humanidade com o cristianismo, a Bíblia como um livro
mais confiável, os indígenas e os povos originários, por exemplo, eles não precisavam de Deus e não precisavam da Bíblia. Não houve tolerância com eles. O excesso era de homens. Aí eu vejo que também a igreja faz muito malabarismo para dissociar a imagem de Jesus como ser bom do que vem acontecendo. Então a gente volta um pouco, cruzadas, em busca da Terra Santa, mais atrocidades, em nome de Jesus Cristo. A gente pode voltar para o Brasil. Hospital de Barbacena, em Minas Gerais, conhecido como Holocausto Brasileiro. Mais de 60 mil vítimas. Tinha freiras no comando do hospital. Então eu fico pensando assim, é tolerância para quem? Um recorte, por gentileza. Quando vem Inquisição também, se a gente falar os povos escravizados, os povos negros, não houve tolerância mínima. Se a gente perguntar quem que foi Luiz Amarrim, quem que foi Alquatune, quem que foi Gangazumba, não houve tolerância com eles. Eles basicamente tiveram que criar uma história para o povo dele, para os povos deles, dentro do nosso país. E isso causou um furdúncio, uma presepada do caramba. Então, tipo, com quem que é tolerante? Com as mulheres não é, cresce o número de feminicídio. Então eu concordo, nós dois interviríamos numa mulher sendo espancada, o motivo não é o mesmo. O Christopher Hitchens ele vai dizer assim, que se você não consegue distinguir o bem do mal, o que te falta é caráter e não religião. Eu queria só entender, é tolerante para quem? Mas quando você fala do aumento do número de feminicídio, você tem a compreensão que a igreja é culpada deste número? Não é a compreensão da igreja, é a compreensão... daquilo que a gente construiu, de uma sociedade patriarcal, correto? Isso, correto. Perfeito, é só para achar interessante a gente diferenciar também, né? Eu concordo com muitas coisas que você falou, de verdade, assim, eu concordo mesmo, né? E eu penso, assim, que a igreja, né, neste tempo... Olha para mim, pelo tempo que a gente esteve aqui, esses 40, 50 minutos, você é psicólogo, e eu acho que você tem uma leitura comportamental das pessoas. Talvez você nunca me viu em algum vídeo, enfim, não interessa isso. Mas você me acha uma pessoa intolerante? Assim, a compreensão, se você fosse julgar. Eu acho que eu não fui intolerante em nenhum momento, assim, o próprio fato de eu estar aqui com vocês. Eu acho que a instituição, ela não pode ser representada por uma pessoa, por um grupo de pessoas. Eu acho que ela vai muito além disso tudo. E eu percebo que existe muitas luzes, aonde você falou de escuridão, que se acenderam ao mesmo tempo, que vieram desta igreja. Como foi dito anteriormente também, a gente não tem como apagar a história de tantas pessoas que doaram a vida, para que, não por conta de uma fé for pregada, ali imposta, mas pela pessoa. Gente que não conhece, mas que chegou ali e que foi capaz de oferecer-se, de doar. E a gente tem que também ver estes modelos, estes exemplos de pessoas que contribuem. Você sabe muito bem o que é lidar com as mazelas da pessoa humana. Eu acho que você vê isso a todo momento. Como padre, ninguém te procura para contar coisas boas. Eu acho que as pessoas que te procuram é porque estão sofrendo. E quando a gente vê alguém sofrendo, a gente tem uma necessidade humana mesmo, isso é de um instinto humano, de acolhida, de ajuda mútua. E a gente tem que fazer isso. Eu passei por um processo onde eu precisei de psicólogo na minha vida e de psiquiatra, aonde eu tinha a compreensão muito clara que a minha fé ela não era suficiente naquele momento para curar aquilo que eu estava sentindo. E eu precisei de passar por terapia, de psiquiatra, tudo isso. A dor naquele momento que eu senti no meu coração me tornou, evidente, um ser humano melhor. A gente passa a valorizar mais a vida, o dom da vida. A gente nunca mais enxerga a vida como a gente via antigamente, porque a gente percebe que é um fiozinho que está prestes a ser rompido. O que eu tenho hoje no meu coração, a fé, que é o que existe de mais sagrado, de mais importante em mim, é inegociável para mim a minha fé, e é essa fé que me estimula todos os dias a tentar e se esforçar para construir um mundo melhor, para ajudar pessoas, para marcar a vida das pessoas e deixar algo por onde eu passo. Porque é tão triste quando eu passo pela vida de alguém ferindo, machucando, seja quem for, uma mulher, uma criança, eu não estou aqui para isso. Eu só não queria interromper o senhor, então eu estava ouvindo um pouco mais, mas é tipo, esse é um tipo de malabarismo que a gente fala que não é maldade, a gente vai falar de um aspecto de crença, tá bom? Prazer. Prazer foi meu. Vou tentar voltar. Tá bom. Consegui. Amém. Tudo bem, padre? Como vai? Tudo bem, você? Tudo bem. Padre,
Eu gostei que o senhor citou Pitágoras aqui, né? Concordo com o senhor, né? Que ele definiu o conceito de bem ou mal até antes de Cristo, né? Platão, perdão. Uhum. E a sociedade grega, padre, ela tinha um pouco de avanço científico. Você sabe que Erastótenes mediu a Terra, o Teorema de Pitágoras e outros matemáticos gregos, né? Contribuíram muito para o avanço da humanidade. Sim, o senhor concorda, né? Claro. Só que depois, quando chegou o cristianismo, padre, além de ter parado esses avanços, nós entramos numa era de obscurantismo, quando a igreja perseguia certos cientistas e por causa do livro sagrado. O senhor sabe que a Bíblia dá a entender que a Terra é plana, que a Terra seria o centro do nosso sistema solar, que o Sol e a Lua que giram em torno da gente. O senhor não acha que a igreja, em vez de dar continuidade a um avanço de uma outra civilização, ainda que politeísta, mas trouxe um mínimo de avanço científico, até a democracia, né, que é um conceito grego, o senhor não acha que a igreja atrasou um pouco o progresso da humanidade? Primeiro, se você está se referindo à Idade das Trevas, associada à Idade Média, a historicidade mais recente, ela é unânime, historiadores mais sérios, em descartar este conceito. Não é mais alguma coisa assim aceita por toda a história. Porque foi uma idade de muito avanço tecnológico também, cultural, científico, que contribuiu muito para a humanidade. Eu tentei falar isso anteriormente e fui impedido de falar, né? Na Idade Média, por exemplo, que começa a se desenvolver coisas que contribuíram para a sociedade se organizar. Como as faculdades que o senhor citou. Não só as faculdades. Foi nesta época, por exemplo, que começam a surgir hospitais, e maioria desses hospitais coordenados por clérigos, por pessoas religiosas, onde se começa a observar doenças, a investigar doenças, porque antigamente a cura era considerado como uns rituais sagrados das religiões antigas, e então, a igreja veio ali... Eu não discordo dessa afirmação sua, padre, de certos avanços tecnológicos. Mas o que eu discordo é o seguinte, é que esses avanços tinham que ter o aval da igreja, numa época em que a igreja tinha praticamente um poder absoluto na Europa. Sim. Então, se eu discordasse da igreja naquela época, vamos supor que eu falasse, por exemplo, da teoria da evolução. O senhor há de convir que eu seria perseguido pela igreja. Sim. Agora, se eu falasse uma teoria até científica, mas que harmonizasse com a fé cristã, tudo bem, os papas poderiam me proteger, como, por exemplo, aqueles que eles gostavam, né, na época. Mas o problema é aqueles que tinham dogmas, desenvolviam um tipo de ciência que ia contra os papas. Sim, é claro que houve falhas e erros, Sim. eu nunca falei que isso não aconteceu, mas aquilo que você me interrogou era a respeito também dos avanços, e a gente não pode negar que houve avanços significativos para a construção de sociedade que a gente conhece hoje. Só para finalizar, que o tempo já vai acabar aqui, mas o senhor não concorda que hoje a igreja ainda é um pouco retrógrada? Por exemplo, pesquisas com célula-tronco, por exemplo, a igreja é contra. Deus criou o universo. Olá, padre. Tudo bem? Tudo bom? Prazer, Whitson. Prazer é meu. Vamos lá, de forma mais sucinta mesmo. Como que você defende a ideia de que Deus criou o universo? Como que isso é plausível? Sim. Assim? Primeiro, eu quero falar, eu não duvido, antes que venham depois, do Big Bang. Né? Não é, a igreja não é burra de falar assim que, enfim, né? Pelo contrário, até a teoria da evolução de Darwin é aceita hoje pela igreja, como também a constatação. O que a gente acredita, e aqui é claro que é aquilo da luz de Deus, do Espírito, não é aquilo que você vai acreditar. É que houve um momento nisto que houve o toque de Deus, o toque da criação, aonde deixou de ser o acaso para se tornar uma vontade de algo que transcende. Eu achei muito bonito. O primeiro astronauta brasileiro e único também, né, que foi ao espaço, ele disse uma frase na época que eu me recordo até hoje. Eu estava no seminário nessa época, ele disse o seguinte, que quem não acredita em Deus deveria ir para o espaço, para ver lá de cima as coisas, né? Depois a gente vê, recentemente, essa missão da Artemis II, que foi a Lua, que deu a volta da Lua. O rapaz lá falando aquilo, né, assim, que ele vê a Terra de cima como um oásis, como um protótipo da criação e tudo mais. Para a gente contextualizar que pessoas inteligentes, porque em alguns momentos aqui talvez a gente foi taxado como pessoas ignorantes, elas acreditam em Deus e Deus como o centro do universo. Claro que Deus, para mim, é o criador do universo. Certo, mas o que você usa como argumento? Porque até o nosso consenso, a gente não tem uma definição, a gente não sabe como que surgiu o universo, se é que surgiu. Ele pode ser não contingente no caso, né? Ele pode ter sempre existido. Então,
O que levanta? É só a fé mesmo? Porque aí fica muito subjetivo, né? Ah, Deus criou porque quis e sempre foi assim? Primeiro, fé e dúvida, elas em algum momento vão caminhar lado a lado, né? Quem acredita não é que não duvida nunca. A dúvida, ela nos acompanha. Experimenta, por exemplo, viver um momento de dor, onde a gente se depara com a perca de alguém. É claro que a gente vai questionar, existem tantos questionamentos. O fato de eu ser um crente não faz de mim uma pessoa que não vai ter um momento de escuridão na minha vida, onde eu vou questionar alguma coisa. Só que existe no meu coração, na minha vida, na minha alma, no meu intelecto, como queiram chamar neste momento, uma força que transcende e que me faz acreditar em algo que está para além desta realidade. A palavra de Deus diz que Deus aí continua a trabalhar. A ciência diz que o universo continua a se expandir, entende? É tudo tão imenso, tão grande, tão perfeito. E por que a gente precisa criar essa resposta, então? A própria vida na Terra... Eu falo assim, por que essa resposta, como Deus, ela é necessária? Porque você só está respondendo uma coisa, mas você não está explicando como que aquilo... Só que eu não tenho como fugir dessa resposta a não ser a luz da fé. Porque a partir do momento que eu vejo uma imensidão tão perfeita... Se você reconhece num discurso mais honesto, intelectual, você pode simplesmente admitir que a gente ainda não sabe. E tudo bem a gente não saber. A ciência está aí para descobrir coisas que a gente não sabe mesmo. Mas eu não vou admitir porque não é algo que eu acredito nisso. Eu não acredito de verdade. Eu acredito que Deus criou o universo. O fato de você acreditar não torna aquilo como verdade. Nunca disse isso. Certo. É verdade para mim, não é para você. É a capacidade da gente de discordar um do outro. Para mim é uma verdade absoluta. Só que como você afirma, então... Beleza, pastor? Pode falar? Padre, né? Eu chamei de pastor, perdão. Mas também não tem problema. Então, na verdade é um pensamento que eu queria dividir, porque assim, a questão de você imaginar que a origem do planeta vem de Deus, eu trouxe um questionamento pessoal meu do universo, do universo, né? Do mundo. De que como que Deus cria um universo e deixa hoje em dia a gente ainda tratar a fé como moeda de troca. Eu vou dar um exemplo meu pessoal que foi de uma tia minha que ficou louca através da religião e foi comprovado por fanatismo, e uma tia que perdeu tudo, entregando tudo para a igreja. E como que você vê isso acontecendo nos dias de hoje? Não foi a igreja católica, né? E uma das tias foi a igreja católica. Eu não vejo esse movimento por parte da igreja católica desse entregar tudo, né? Eu acho que a fé precisa ser algo muito livre. E é como eu disse anteriormente aqui, não tem a ver com a temática nesse momento, né? Mas eu não concordo com líderes religiosos que impõem a fé goela abaixo, sabe? Eu acho que a fé é algo tão nobre, tão bonito, ela dá tão sentido à vida que precisa provir de um ato livre, assim, da minha liberdade consciente. Se fizeram isso com a sua tia, estão errados. E eu até sugiro, entra na justiça. Existem várias causas aí que são ganhas de pessoas que, em momentos de desilusão, momentos de fraqueza, perderam a fé por conta de atitudes como essa, né? Justiça. Ou tiveram fé demais e foram abusados. Perdão. Bom, tudo bem, padre, novamente. Eu gostaria de comentar 3 coisas primeiramente. A primeira coisa é um esclarecimento. O modelo cosmológico padrão, né, do Lambda CDM, ele não fala sobre o início absoluto do universo, ok? Ele fala sobre a expansão ali há cerca de 13,8 bilhões de anos atrás, ok? Então, a primeira clarificação. A segunda clarificação é o seguinte, você apelou para a experiência religiosa e para a fé, né? Mas existem, no caso, religiões, inclusive não teísticas, como o jainismo, o budismo e até o hinduísmo Sankhya, que também, as pessoas que têm aquela crença, têm uma fé religiosa, por assim dizer, e acreditam, no caso, que não há esse Deus, né? Não há uma concepção de Deus monoteísta da forma como o senhor concebe na sua religião. O terceiro ponto é que parece que o senhor se tornou um relativista pós-moderno no final. Ah, mas isso aqui é uma verdade pra mim e aquilo ali é uma verdade pra você. Não, meu amigo, nós estamos falando de verdade objetiva, ou seja, de fatos relevantes sobre a realidade das quais todos nós vivemos. Então, nesse caso, a gente precisa ter um chão em comum.
Então eu preciso que você demonstre, você forneça uma demonstração, seja filosófica, seja científica, acerca da existência desse ser, que você acredita que é o criador do universo. Primeiramente, você tem que demonstrar que houve, de fato, uma origem absoluta do universo, algo que não foi demonstrado, né, cientificamente, filosoficamente, até agora. E, no caso, você diz, ainda por cima, que essa originador, né, do nosso universo, é Deus. E é um Deus concebido monoteisticamente, tradicionalmente, de acordo com a visão filosófica do teísmo tradicional, que é onipotente, onibenevolente, onisciente, etc. Então, demonstre pra mim, por favor, agora. Tá. Se você quer uma prova, isso, documental, assim... Não é documental. Uma propriedade de posse, de que Deus não. criou... É claro pode ser um argumento. Um argumento filosófico. O senhor é o filósofo. A luz da fé. Não tem como fazer outro argumento que não seja a luz da fé. E teologia também é uma ciência, né? Não é uma coisa abstrata, né? Teologia é ciência. Vocês podem pesquisar. Não sou eu que estou dizendo isso, Depende. Né? Teologia é uma ciência. E assim, o que eu quero falar... Teologia concebida confessionalmente é disputável que seja ciência. Sim, deixa agora a minha vida. Porque você precisa primeiro demonstrar que Deus existe pra gente tomar isso como uma ciência genuína. Eu não posso... Que tem um objeto de estudos real. Que Deus apareça aqui diante de você e prove que ele existe. Eu não posso brincar com Deus, não posso brincar com aquilo que é sagrado. Você falou tanto de religiões teístas... Não tô falando de brincar, tô falando de demonstrar. Demonstrar filosoficamente, cientificamente. O que a gente pode conversar neste momento, eu acho que o propósito é exatamente esse, é de que se tem uma compreensão de que existe algo que rege o universo, que não provém simplesmente de um acaso. Não. Porque quando é a sua maneira de pensar... Primeiramente, demonstre que teve uma origem absoluta do universo. Nem os cientistas vão poder A ciência, dizer atualmente bem estabelecida, não afirma esse tipo de coisa. O modelo cosmológico padrão não afirma esse tipo de coisa. Que às vezes, quando a ciência cala... é porque não existe uma coisa que se sobressaia a isso. O próprio silêncio da ciência de não explicar determinadas causas. Mas há explicações naturalísticas. Por exemplo, assumindo, vamos supor que de fato tem uma origem do universo. Existe uma explicação muito mais parcimoniosa que essa, que o filósofo Graham Hoppe, ele articula em seus escritos, né? Dentre eles, o livro justamente de debate com o filósofo teísta cristão, né, Kenneth Peirce, que é o Is There a God? A Debate, né? Nesse artigo, né, nesse livro em questão, ele articula uma explicação em termos justamente do segmento inicial do universo, né, com a singularidade inicial, como sendo, no caso, o item inicial necessário e natural. E todo o resto que se desdobra a partir disso é simplesmente aquilo que é contingente, né, que pode ser contingente caso haja indeterminismo real no âmbito da nossa realidade, né, seja por virtude do âmbito subatômico, né, quântico, etc., ou, enfim, ou qualquer outro âmbito, né. Mas sendo essa explicação mais parcimoniosa, mais simples, mais condizente com os conhecimentos pré-estabelecidos da ciência que nós temos, a gente não precisa de Deus para explicar a origem do universo nesses termos. A gente consegue dar uma explicação puramente naturalística em termos de uma metafísica modal e também das melhores recursos que a gente tem da ciência atualmente bem estabelecida. O que você falou é a visão de um filósofo aí que você pegou, que também não representa uma verdade absoluta, né? Claro que não. Você pega, por exemplo... Mas uma verdade aproximada. E tem cientistas que vão acreditar. Outros cientistas, eu até citei aqui esse pessoal aí da NASA que foi para a Lua e tudo mais, que tem uma outra compreensão a respeito disso. Mas a gente está falando sobre demonstração não tem ou evidência. Como eu te demonstrar com evidências empíricas, lógicas. Então, nesse caso, a Igreja Católica ela não afirma. Ótimo, obrigado, viu, padre? De nada. Oi. Tudo Bom bem? Dia, padre. Tudo eu sou jóia. Bruno. Oi, Bruno. E eu sou psicanalista. E achei interessante a frase daqui. Quem não acredita em Deus que vá para o espaço, porque tem uma ambiguidade aí interessante. Mas eu queria falar sobre o universo e queria perguntar para o senhor o seguinte. Se Deus criou o universo, Deus criou tudo que está nele. E o diabo está nele. E aí eu queria juntar um pouco da pauta anterior e fazer essa pergunta também. Por que Deus tolera o mal, o diabo? Sim. Porque veja, ainda brincando com ambiguidade, né? Quando você sustenta a ideia de que a igreja ela é a mais tolerante de todas as instituições religiosas, enfim, e eu sou obrigado a concordar. Mas o problema é o que ela tolerou. Porque muitas instituições que não toleraram certas coisas pereceram. Então, por exemplo, você mencionou Platão, né? Na época dele tinha os sofistas, dos autores que eu gosto bastante, e que esses textos desses caras não foram tolerados. Porque justamente eles relativizavam um monte de coisas,
bem embasados e etc., mas eles relativizaram, e isso a igreja, ou pelo menos, né, aqueles que foram dar causa à igreja não toleraram. Então, gostaria que vocês respondessem por que Deus tolera o mal. Primeiro de tudo, né, Deus não tolera o mal. Agora, a gente não tem que ter... Na prática, parece que sim. Calma. A gente não tem que ter esta ideia de um Deus como uma varinha mágica que vai chegar e a partir de agora acaba tudo, acaba isso, acaba aquilo, porque senão a gente o diminui bastante naquilo que ele é e na liberdade que ele deu ao ser humano. Deus, ele sempre faz quando nos cria. Criou o homem para a liberdade, criou o homem para fazer alguma coisa. O ser humano não faz. Se as guerras existem, é porque o ser humano faz a guerra. A culpa não é de Deus. Se o mal existe no mundo, não é Deus que fez isso. Foi o ser humano criado à imagem de Deus, que através do mal que entra no mundo, faz com que ele seja capaz das maiores atrocidades. Perfeito, mas se Deus nos criou, foi para que a gente pudesse fazer algo neste mundo. Não, mas eu te entendo nesse aspecto. O que eu quero dizer é que... O que eu quero dizer é assim, é por que há essa tolerância... Oi, tudo bem? Tu falou aí que Deus criou o universo e ele criou as leis da natureza, chegou a insinuar sobre teoria da evolução. A Igreja Católica aceita a evolução hoje em dia, certo? Sim. Ela aceita que somos parentes de chimpanzés e outros grandes primatas. Depende do que você entende por parente, né? A gente está relacionado no tempo geológico, no tempo do planeta. A nossa linhagem divergiu da deles. Ela acredita nisso? Houve um momento em que este ser, que não pensa, que não age com razão, que nem tem discernimento daquilo que é certo e que é errado, passou a pensar. Houve um momento em que ele se diferenciou de um chimpanzé, de um macaco. E foi nesse momento que a gente entende o toque da criação. Quando você tem, por exemplo, uma obra de Michelangelo que fala sobre a criação, aquela obra famosa das duas mãos, né? A mão de Deus estendida, a mão do homem inclinada. Deus está sempre pronto a criar o homem, a recriá-lo. A iniciativa é do homem tocar o dedo de Deus ali naquela obra. A gente não nega que houve essa evolução que Darwin fala. A gente não nega isso. Mas houve um tempo em que este ser, que era inanimado, um tempo no espaço cronológico, passou a pensar. Por que o macaco não continuou a evoluir? A gente não pode, né? Foi o grande questionamento ali. Eu não posso me comparar com um animal. O ser humano é muito mais do que um animal. A gente pensa, a gente tem liberdade, a gente tem razão, a gente sente, tem impulsos. Se tu disse que aceita a teoria da evolução, tu não pode abdicar de fatores muito particulares dela, como somos parentes de chimpanzés, os nossos instintos evoluíram também. Quando eu falei assim, parente, é porque eu entendo parente, sei lá, né? Meus irmãos, meus primos, meus pais, né? Enfim, nesse ponto, o único critério da natureza é a reprodução genética. A evolução trabalha em reprodução genética. E Deus criou isso, porque ele criou o universo. Sim. E se trabalhando em reprodução genética, qualquer coisa, por mais imoral que seja, pode evoluir. Como estupro pode evoluir, como evoluir muitas espécies. Homicídio pode evoluir, como evoluiu em chimpanzés, e tem um subproduto em humanos. Matar outra pessoa é a coisa certa a se fazer, geneticamente falando, em muitas sociedades. Infanticídio também é adaptativo em muitas sociedades. Então, eu acho que a sua fala é problemática, viu? Com certeza, mas... Evoluir, a compreensão de assassinato, Mas é a natureza, é isso que eu tô te falando. Como é que Deus criou essa natureza que permite que a regra de funcionamento dessa natureza selecione tirando a questão pecados. De Deus, você vive numa sociedade laica, que condena o que você está falando. Sim, porque descrever um fenômeno não é a mesma coisa que justificá-lo. Oi, pessoal, a gente fez aqui um programa bem interessante, eu, padre, contra 30 ateus. Foi bom, foi uma experiência incrível, né, que a gente leva muito aprendizado também. E principalmente ao povo que está em casa, né? Acho que a gente tem que encontrar pontos que nos unem, e tem muitas coisas que nos unem. Acho que a vida humana é a principal delas, e a gente tem que colaborar para construir esse mundo melhor, onde a justiça possa imperar, onde a gente possa encontrar paz, onde a gente possa encontrar equilíbrio.
e superar as divergências, respeitando aquilo que o outro acredita, aquilo que o outro concebe como verdade. Eu acho que sempre a gente vai poder viver num mundo melhor. E Deus abençoe.